Olá, obrigado pela presença. Estamos aqui para continuar a aula da semana passada, dividindo o tema alimentos e as células na parte 2. Semana passada nós discutimos o que era o ATP, a moeda energética das células, e as fontes ou as rotas de produção de energia, glicólise, fermentação e a respiração celular. Hoje nós vamos encerrar esse tema introdutório a ser explorado, a ser aprofundado por vocês, a partir da leitura e do aprofundamento dos capítulos 12 e 13 do módulo 2 de Biologia e de outras fontes de conhecimento, de informações e, evidentemente, discutindo com os seus mediadores, tutores sobre esse assunto. Pois bem, quando a gente pensa no local de produção de energia em células eucarióticas, estamos discutindo aqui as células que têm membrana nuclear, que têm uma série de organelas de compartimentalização citoplasmática, nós vemos e observamos, conseguimos enxergar a presença das mitocôndrias dentro das células eucarióticas. Porque dentro da mitocôndria ocorrerá uma produção em maior quantidade de ATP, de adenosina trifosfato, a partir de moléculas combustíveis e a presença de oxigênio molecular. É o processo denominado de respiração celular, produzindo 32 ATPs e 6 moléculas de água e 6 moléculas de gás carbônico, a partir, evidentemente, como mencionado, da presença de glicose, que é um tipo de molécula combustível, mais a presença de 6 moléculas de gás oxigênio. 6 moléculas de água, porque eu fiz uma menção errada na aula passada, dizendo 6 de hidrogênio, mas é porque eu tinha visto rapidamente, foi um ato falho. Então são 6 moléculas de água. Então, dentro da mitocôndria, lembrando que ocorre antes da mitocôndria no citoplasma, aqui a setinha azul, citoplasma e mitocôndria, a glicólise, também podendo ocorrer a fermentação em outras situações, em outros tipos de célula, mas também na célula eucariótica. E vocês já viram, devem ter discutido com seus mediadores, por exemplo, a produção de queijos, de vinho e uma série de outras aplicações, melhor dizendo, acho que fica melhor dizendo, aplicações em biotecnologia do processo de fermentação. E dentro da mitocôndria ocorrerá a cadeia de transporte de elétrons, uma oxidação do piruvato e o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs são os mesmos processos. Verifique, então, que ocorre para haver uma grande produção de moléculas de ATP, uma decomposição, uma metabolização completa da molécula de glicose. Parte desse processo ocorre antes, fora, melhor dizendo, no citoplasma de uma célula, é a glicólise, e no interior da mitocôndria vai ocorrer a cadeia de transporte de elétrons e o ciclo do ácido cítrico, e antes a oxidação do piruvato. Então ocorre glicólise, oxidação do piruvato, ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons, que é a parte final da produção de ATP, acontece nas chamadas cristas mitocondriais. Olha essas setinhas verdes. A membrana interna da mitocôndria, lembrando que nós discutimos um pouco na aula anterior, no vídeo anterior, ela sofre uma série de invaginações. E dentro dessas cristas existe um conjunto de enzimas que são fundamentais para a produção do ATP. Sem ser a crista mitocondrial, ou seja, na chamada matriz mitocondrial, vai ocorrer a continuação da degradação, eu vou usar esse termo, chamado da oxidação do piruvato, porque o piruvato ele é formado pela glicólise, no processo de glicólise. O piruvato ele entra na célula mitocondrial, melhor dizendo, ou seja, entra na organela mitocôndria, vou consertar. Na glicólise,
duas moléculas de piruvato são formadas, elas entram na mitocôndria e no interior da mitocôndria, na chamada matriz mitocondrial, ocorre essa oxidação, ocorre essa transformação do piruvato, ocorre a produção de uma molécula chamada de acetilcoenzima A, fundamental, que vai entrar no ciclo de Krebs. E aí essa molécula chamada de acetilcoenzima A, ela vai sendo degradada, em termos genéricos, eu posso usar essa terminologia, e liberando produção de ATP, liberação de gás carbônico, liberação de água e de compostos intermediários que vão ser usados nas chamadas cristas mitocondriais, na cadeia de transporte de elétrons para a produção de mais ATP ainda. Então, esse é o processo geral de produção de energia em células eucarióticas. Glicólise, cadeia de transporte de elétrons, ciclo do ácido cítrico, oxidação do piruvato. Cada uma numa região específica dentro da célula, seja no citoplasma, seja dentro da mitocôndria, havendo uma decomposição, uma metabolização completa do gás carbônico para a produção de ATP. Esse processo, quando é feito no interior das mitocôndrias, usando as moléculas combustíveis, em geral a glicose, é denominado de respiração celular. Então vocês podem perceber aqui também que tem até uma diferenciação de cores. Uma cor amarelada e uma cor acinzentada, mostrando o que acontece dentro do citoplasma e o que ocorre dentro das mitocôndrias. A sequência é esta, ó, glicose, transformada em piruvato no processo de glicólise, oxidação do piruvato, ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte de elétrons. Então esse aqui é um resumo interessante para vocês memorizarem, aprenderem e aprofundarem nessa semana. Né? Memorização não é decoreba, é ficar entendido, né? Ficar, como a gente brinca, né? Tá na medula, entre aspas. Ou seja, vocês aprendam efetivamente de forma consolidada essa relação e essa sequência: glicólise, oxidação do piruvato, ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte de elétrons. A glicólise ocorrendo no citoplasma e essas outras etapas nesta sequência dentro da mitocôndria. Primeiro na matriz mitocondrial e depois na crista ou nas cristas mitocondriais, fazendo a cadeia de transporte de elétrons, fechando a produção de ATP. 32 ATPs é um saldo final da respiração celular. Muito bem. Para a gente fechar, só uma informação importante. É importante a gente perceber o seguinte: se a gente comer um hambúrguer, né, vai ter ali glicose, vai ter amido, vai ter gordura, vai ter proteína, queijo, aquele X-bacon. E em geral, como a gente normalmente conhece, é a glicose que é utilizada como combustível. Mas não só a glicose. Aminoácidos que compõem as proteínas ou os lipídios também podem servir de fonte de produção de ATP. Quando você quer emagrecer, você faz um jejum, né? Hoje em dia se discute muito, voltou a essa discussão junto com médicos, com nutricionistas, do chamado jejum intermitente. Por exemplo, você fica muito tempo em jejum, você vai consumir toda a glicose, todo o glicogênio. O glicogênio é formado a partir de moléculas de glicose que se encadeiam, forma-se glicogênio nos músculos, no fígado, e esse glicogênio é utilizado para a produção de ATP. Então, se você faz um jejum intermitente, faz atividade física, toda a glicose, todo o glicogênio é consumido. Depois começa a ocorrer o quê? O consumo, a utilização dos lipídios e até mesmo pode chegar de proteínas para a produção de ATP. Então, se a pessoa quer emagrecer, ela tem que reduzir o consumo de calorias. Muitas das vezes aquela dieta chamada low carb, ou baixa quantidade de carboidrato, é aplicada para que o indivíduo comece a utilizar, disponibilizar os ácidos graxos, a gordura, os lipídios, para a produção de ATP, e o indivíduo emagrece.
Muito bem, então nós temos aqui uma legendinha verde, o marrom e o vermelho. Glicose transformado em piruvato é a glicólise, que nós discutimos no slide anterior. O ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória de elétrons ocorrem, né? Essas reações ocorrem nas cristas mitocondriais. Então, citoplasma, aqui dentro já da mitocôndria, na matriz e aqui nas cristas. É um resumo, sempre produzindo ATP. Lembra do NADH sendo utilizado lá no slide anterior, sendo usado para a produção também de energia, liberando oxigênio, utilizando o oxigênio, aqui o oxigênio entrando e liberando água. Se você pegar a equação da respiração celular, nós vamos encontrar glicose, em geral a glicose, vamos encontrar a presença de oxigênio, liberando gás carbônico e água. Pois bem, aqui o gás carbônico aqui e a água aqui, na setinha saindo, entrando oxigênio, entrando glicose, mas na carência de glicose pode ser utilizados os lipídios e as proteínas, que são degradadas, hidrolisadas, digeridas em aminoácidos, e neste caso, os lipídios, tanto o glicerol, o álcool e os ácidos graxos, vão suprir a glicólise e o ciclo de Krebs a partir de intermediários. Os ácidos graxos podem ser convertidos em acetilcoenzima A, que vão entrar no ciclo de Krebs para gerar a produção de energia, e componentes como o NADH, que vai ser utilizado na cadeia respiratória. E as proteínas também, ao serem degradadas, seus aminoácidos vão suprir a glicólise ou o ciclo de Krebs. São essas setas aqui que vocês estão vendo saindo dos aminoácidos que compõem as proteínas e dos ácidos graxos. É por isso que você, quando quer emagrecer, reduz a quantidade de carboidrato, de açúcares refinados, de farináceos, né, de alimentos ricos em farinha, e parte para uma alimentação mais rica em proteína, mais rica em gorduras, e reduz o consumo calórico também. E associa isso, por exemplo, a jejum. Você tem uma série de dietas e de procedimentos de vida comportamentais de alimentação que vão ao encontro do processo de emagrecimento, muito por causa da utilização das gorduras, dos lipídios, como fonte de energia. Por isso que o indivíduo perde peso, perde a linha da cintura. Os mais obesos perdem gordura visceral, porque estão relacionadas essa gordura visceral a doenças cardiovasculares, a diabetes, uma série de doenças crônicas que hoje são muito, como é que eu posso dizer, são ligadas a processos de atenção à saúde pública. Então, o emagrecimento está relacionado a um consumo menor de açúcar, de carboidratos nessas dietas para o consumo de lipídios, porque há uma relação metabólica para a utilização de ácidos graxos e até de proteínas. Aí o indivíduo começa a perder massa muscular, o que não é interessante nesses processos. Então é por isso que quando você quer fazer uma dieta é importante procurar um médico, procurar um nutricionista e fazer uma alimentação mais saudável, porque a glicose se converte em glicogênio, mas se você consumir muito açúcar, muito carboidrato, parte desse açúcar, desse carboidrato é transformado em gordura. Por isso que nós engordamos. E aí o processo de emagrecimento, quando alguém quer emagrecer, está relacionado muitas das vezes com a necessidade de redução do consumo de carboidrato, de atividade física para queimar a glicose, o glicogênio, e começar a queimar a gordura. Bom, essa história toda é importante ter sido mencionada porque pode cair também nas provas de vestibular. Bom, esse é um quadro geral da utilização dos diferentes nutrientes para a produção de energia na forma de ATP, da adenosina trifosfato.
E para fechar nossa apresentação, a gente novamente gostaria de agradecer. Vejam novamente o vídeo da primeira aula sobre esse tema. Assista hoje e reveja novamente esse vídeo, né? Faça uma visualização dos 2 vídeos em sequência. Leiam novamente os capítulos relacionados a esse tema. Desenvolvam as atividades e os exercícios dos capítulos, dos 2 capítulos que estão ligados a esse tema, e do vídeo anterior também. E qualquer dúvida, tire essas dúvidas com seu mediador, seu professor, tutor, né, mediador, para que vocês tenham o domínio desse assunto. Procurem também questões de vestibular e de Enem anteriores relacionadas à respiração celular, à fermentação, para que vocês entendam como essas questões podem ser e são cobradas em processos avaliativos para que vocês tenham sucesso no ingresso na universidade. Até a semana que vem, um abraço e muita saúde. Cuide-se sempre.